Olá, meu nome é Nicole, eu sou da turma terceira 04 e eu vim falar um pouquinho sobre o que é estética. Então, para começar, eu vou citar um exemplo de uma pesquisa que aconteceu. Eles estavam pesquisando para entender como os juízes, se a mente dos juízes interferia na questão de como eles iriam julgar as pessoas. E eles chegaram no resultado de que, quando um juiz ele acha uma pessoa bonita, não importa a orientação sexual desse juiz, ele tem tendência a dar sentenças um pouquinho menores para essas pessoas. Mas ele faz isso totalmente consciente, ele não pensa que ele vai eu vou ajudar ele um pouquinho, dando uma sentença um pouquinho menor só porque ele é bonito. Não, o cérebro dele faz isso de maneira totalmente inconsciente. Mas então, por que o cérebro dele faz isso? Qual que é a relação dos que o cérebro dele tem de beleza e bom? O que é bom, o que é beleza, o que é estética? Eu vou estar falando tudo isso hoje. Então, vamos começar falando sobre o que é estética. A estética ela vem de uma palavra de origem grega que é aesthetic. E essa palavra ela significa aquele que nota, aquele que percebe. E esse significado ele tem bastante relação com o que é atualmente estética, que é tudo aquilo que pode ser percebido pelo sentido. Então, é tudo aquilo que é agradável e considerado belo pelos nossos olhos. E é importante ressaltar que esse estudo da estética, ele tem sua origem lá na Grécia Antiga. Mas, entretanto, o ser humano ele sempre teve bastante atrelado à estética. Dá pra gente notar nas pinturas rupestres que dá pra você notar um certo cuidado estético com as pinturas, os desenhos. Então, desde sempre, o ser humano sempre teve esse cuidado, essa atenção estética com tudo que ele cria. Mas só foi por volta de 1750 que o Alexander Baumgarten ele definiu o que é estética e ele disse e ele também colocou como sendo uma área de conhecimento, dizendo que é obtida através dos sentidos. Desde então começou-se o estudo da estética e ela começou a ser tratada como uma área da filosofia e uma área de conhecimento. Então, hoje ela é compreendida como o estudo das formas de arte, de processos de criação de obras. E esse ramo filosófico, ele procura entender a essência da beleza e ele tenta compreender e questionar a natureza da arte. Ele também procura saber o que é aquilo, qual o significado do prazer, o que faz o prazer estético. E ele também procura se ocupar com e estudar o que não é belo, o que é feio, considerado, o que é a ausência do belo, enfim. Então, na filosofia grega, enquanto eles estavam estudando essa parada de quais são os motivos pelos quais os humanos eles têm tanto esse comprometimento com o valor estético, o que causa isso, e eles chegaram no resultado de que é por quê? Por conta da beleza. Mas o que é a beleza, o que é o belo? A gente vai entrar um pouquinho nos estudos de alguns filósofos, como Platão, para eu tentar explicar o que é o belo na visão deles. O Platão ele diz que o que contempla o belo é uma manifestação do espírito, ou seja, que a beleza é algo que vem de dentro da gente. Alguma coisa, alguma ideia que trazemos em nossa alma. Então ele diz que o belo está em si, a existência do belo está em si e que é uma essência e está presente no mundo das ideias. E isso é responsável por tudo que é belo. Então, em muitos diálogos platônicos, ele tem como discussão o belo. Ele se refere ao belo como uma meta a ser alcançada por todo tipo de produção humana. Então, isso dá pra ver muito nas pinturas rupestres, que mesmo eles não tendo noção do que é o belo, eles sempre procuravam algo esteticamente confortável nas suas produções. Isso desde os primórdios. Kant já fala no seu livro muito famoso Crítica da Faculdade que, embora a gente tenha essa coisa pessoal do que é estética pra gente, do que é belo pra gente, a gente também vai ter aspectos universais que todo mundo vai concordar. Então ele diz que há um vínculo universal e uma concepção universal de que alguma coisa é bela, porque ele tem a ideia disso porque ele mostra que um objeto pode dar prazer, o mesmo sentimento de prazer para muitas pessoas. Então,
é isso que ele aborda. Ele diz que, apesar de ser algo pessoal, pode ser algo universal. Engel, ele fala que é relativo, porque depende muito do momento histórico e do desenvolvimento cultural. Dá pra você notar que é muito isso verdade, porque até se a gente pegar atualmente nas várias sociedades que a gente tem, nos diferentes países, por exemplo, na Austrália é muito mais o padrão de beleza lá é preferível de um corpo atlético, com um rosto um pouquinho mais delicado. No Japão já é olhos puxados. Eles têm também, eles gostam de dentes um pouquinho tortos, aquele dentinho no lado um pouquinho torto que é muito engraçado. Magras, bem magras. E enfim, é totalmente diferente do padrão estético aqui do Brasil, que é o corpo violão, corpo bronzeado. A história da estética. Então assim, a estética ela sempre foi muito atrelada com a igreja, desde sempre. Dá pra gente ver no período barroco que a igreja ela usava muito isso pra revelar o poder e tentar expandir a religião. Por quê? Porque ela fazia imensas igrejas, fazia igrejas muito lindas, muito detalhadas, estátuas muito lindas, entre outras coisas. Então, a igreja sempre aproveitou disso, relacionando o belo, para que a gente relacionasse o belo ao bom e conseguisse mais fiéis para ela. Então, ela sempre foi usada, a arte, ela sempre foi usada como instrumento de fé. Então, assim, só que no fim da Idade Média, lá pelo Renascimento, começou a se separar a religião do belo, da beleza, das artes. E assim, a beleza ela passa a se relacionar muito mais com a produção, com a arte. E essa reprodução, a arte, eles buscam ser o máximo fiéis à realidade. Então eles tentam se assemelhar muito mais nas suas obras, nas pinturas, nas estátuas, com a realidade. Então o artista ele passa a assumir um protagonismo, então a sua técnica passa a ser bem mais valorizada. Então é isso que eu tinha para falar sobre beleza, estética e como ela se relaciona com o bom. Muito obrigada!